Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Queridos, nada mais edificante para um cristão do que ouvir o que Deus tem feito na vida dele. Nesse momento nós gostaríamos de ouvir uma saudação, um testemunho, na verdade, pelo nosso irmão Marcelo. Por gentileza, se aproxime aqui, vai trazer um testemunho para edificar a nossa fé. Lembrando o seguinte, queridos, que adolescentes e mocidade estarão louvando ao Senhor logo após o testemunho do irmão Marcelo. Semana que vem também, queridos, do dia 21 a 24 de novembro, será o 19º Congresso da UACADESC, ou seja, dos adolescentes. Contamos com a presença de todos vocês estão convidados, será uma festa abençoadíssima pelo poder do Espírito de Deus. Irmão Marcelo. Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, para poder trazer essa palavra que Deus tem feito na minha vida. Na verdade, é uma pequena porção do que Deus tem feito, porque realmente Deus tem feito grandes coisas, creio que não só na minha vida, mas na vida de cada um de vocês. Eu sei que cada um tem um testemunho para contar, porque Deus tem operado nesse lugar. Embora muitas das vezes as pessoas não contem, enfim, mas Deus tem operado coisas grandes aqui nesse lugar. O que eu queria contar para a igreja, irmãos, aconteceu já tem alguns meses, mas eu queria voltar um pouquinho, porque assim, a gente não tem que contar só as coisas boas, a gente tem que contar tudo que acontece na nossa vida, porque eu sei que vai servir para a edificação da igreja. O que acontece é o seguinte, irmãos, há uns 3 anos e meio atrás, eu era funcionário da Conlurb, já há 14 anos, e às vezes a gente ouve assim uma palavra de Deus em relação a uma coisa e tenta ajudar Deus. Eu vou ajudar Deus, já que Deus falou que vai acontecer, eu vou ajudar Ele. E eu quis ajudar Deus e me precipitei. Infelizmente me precipitei. Com 14 anos de Conlurb, eu pedi para que me mandassem embora, porque eu achei que já tinha chegado a hora que Deus tinha falado que chegaria, mas não havia chegado. O que eu quero deixar com essa palavra, irmãos, cuidado com a precipitação. Nós ouvimos aqui já várias vezes nesse púlpito que por alguns minutos Saul deixou de ter o seu reino edificado, firmado, porque ele se precipitou e fez o que não devia. Muito bem, fiquei 10 meses desempregado, trabalhando com um negócio próprio, que não deu certo. E aí o que acontece? Deus, para poder me ensinar, tocou naquilo que eu mais gostava, que eu mais amava, que eu mais temia que acontecesse. O que eu mais temia que acontecesse era ficar longe da minha esposa e dos meus 2 filhos. E Ele permitiu que acontecesse. Ele me abençoou com um emprego em Resende. Fui eu trabalhar em Resende para ficar vindo para casa de 15 em 15 dias. Muito bem. No início, só Jesus sabe como é que foi, muita choradeira, a gente não entende por quê. E, meu Deus, por quê? Depois, com o tempo, Deus foi me mostrando por quê. E eu fui pedindo a Deus graça para que eu pudesse suportar aquilo. Fiquei longe da igreja, que é uma coisa que eu sinto muita falta, e eu costumo dizer na minha família, eu vou revelar agora para toda a igreja, eu sou um crente fraco, né? Como assim, um crente fraco? Eu não sei ficar sem vir na igreja. Se eu ficar muito tempo sem vir na igreja, o negócio fica complicado. Eu tenho que estar aqui. Se eu sair do meio do povo, se eu deixar de estar terça, quinta e domingo, é complicado. E eu estou noutra prova agora, que agora eu estou trabalhando no serviço que me impede terça, quinta estar aqui. Mas eu estou dando meu jeito aí, enfim. Então, irmãos, o que acontece? Fiquei 3 anos longe, e minha esposa orando, eu orando, nós orando, e Deus falando que queria trazer. Aí eu estava aqui, isso é uma observação do testemunho. Eu estava aqui numa semana, numa quinta-feira, em que o pastor Pedro, não sei se ele fez isso outras vezes, porque eu não era de vir durante a semana, mas nessa quinta-feira era feriado, eu vim. E ele fez uma oração aqui na frente. Ele até botou uma bancadinha para a gente orar naquele culto de quinta-feira da Vitória. Aí eu saí de lá, falei assim, ainda fiz uma brincadeira. Falei, já que é o pastor presidente que vai orar, eu vou pedir uma coisa bem especial, que afinal de contas é o presidente, né? Eu fiz até uma brincadeira. Falei, Senhor, eu quero voltar para casa antes do meu aniversário, que era dia 20 de janeiro. Muito bem. Saí de lá, vim receber oração, voltei para lá. E eu estava, irmãos, estudando para um concurso público para o Estado. Eu não sei se alguém ainda lembra, acredito que não deva lembrar, que faz muitos meses, mas no dia 31 de dezembro, eu estive aqui no mesmo local,
falando que se você quer resultado diferente, você tem que ter atitude diferente. Eu falei para a igreja, muitas pessoas depois vieram falar comigo, agradecendo a palavra, mas na verdade, irmãos, eu estava falando para mim mesmo. Por quê? Porque eu fiquei 3 anos na Votorantim esperando Deus fazer alguma coisa. E a realidade é, igreja, essa é uma realidade imutável. Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai mover uma palha. Aquilo que você não pode fazer, Deus move céu e terra. Então, o que acontece? 3 anos orando, nada aconteceu, né? Em dezembro, quando eu vim aqui, eu já estava estudando desde no finalzinho de outubro, para um concurso. Quando eu comecei a tomar atitudes, em 2 meses, eu passei para o concurso do Estado. Entendeu? Claro que eu sei que teve alguma influência a oração do pastor, porque eu fiz um desafio com Deus. Falei, não, é o pastor presidente, alguma coisa tem que acontecer. E Deus honrou a minha fé, mas eu tive que estudar, tá? Porque só a oração dele não ia frutificar, não ia dar resultado. Tive que fazer a minha parte. E aí o que acontece? Passei no concurso, fiquei muito animado, só que não fui chamado para a primeira turma, que foi em maio. Aí chamaram até um número excessivo de vagas, eu falei, agora já chamaram até mais. Tá bom, tinha 80 pessoas na minha frente. Quando foi dia 10 de julho, eu fui abençoado pela Votorantim, eu fui demitido. Foi a demissão mais feliz da minha vida. Eu voltei para casa feliz, falei, estou desempregado, mas volto para minha família e volto para a igreja. O resto eu sei que Deus vai fazer. Cheguei em casa, falei com a minha família, minha filha, e agora como é que vai ser? Eu falei, como é que vai ser o quê? Deus abriu a porta da Conlup para Votorantim. Ele não vai abrir agora? Que Deus é esse? Eu já tinha passado por uma experiência com Deus. Eu tinha certeza que Deus iria agir. Muito bem. 3 meses depois, recebo um e-mail do Estado, dizendo que havia uma nova turma que precisava de mais gente. Aí eu olhei para minha esposa falou, tá vendo aí? E ela tinha falado naquela semana, Marcelo, antes de terminar o mês, Deus vai fazer alguma coisa. Lá em casa é assim, irmãos. Eu sou um cara que, aparentemente, por ser sanguíneo, por ser agitado, sou conhecido como um cara de atitude. A minha esposa é mais quietinha, mas na verdade as coisas acontecem por causa dela. É ela que ora para que Deus abençoe. Se não fosse a oração dela, só Deus sabe. Então, irmãos, o que aconteceu? Fui demitido da Votorantim, estava sem emprego, sem uma perspectiva, que a gente sabe que não é fácil, mesmo tendo nível superior. Isso hoje em dia não está falando muita coisa, que a coisa está feia, a disputa está feia. Graças a Deus, fiz todos os exames, passei em todos os exames, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, hoje eu tenho quase 1 mês de servidor do Estado, minha primeira posse, eu fiquei todo orgulhoso, né? Que a gente nunca tomou posse. E assim, eu quis contar isso para demonstrar, irmãos, primeiro, a grandeza de Deus. Segundo, que só vai acontecer alguma coisa na nossa vida se nós orarmos e fizermos a nossa parte, certo? Porque, na verdade, não adianta só a gente orar e não fazer a nossa parte. Eu vejo aqui essa igreja de jovens, o Brasil está aí nas mãos de vocês para vocês dominarem, vocês podem chegar aonde vocês quiserem, tá? Não existe limite, o que limita as nossas ações são a nossa fé, e eu costumo dizer que eu olho muito para a lua, eu miro a lua, se eu errar eu vou acertar as estrelas, e é assim que vocês devem ser. O que Deus faz na vida de um, Ele pode fazer na vida de qualquer um, e eu tenho certeza, irmãos, que esse é o primeiro testemunho de posse que eu estou dando, mas não será o último, porque eu continuo estudando e eu quero chegar ao governo federal, com a graça de Deus, para a honra e glória dEle, porque tudo tem que ser para a glória dEle. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tá, eles falaram, eu passei para o cargo, para o órgão da CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro, para assistente executivo. Não vale mais outra salva de palmas a Deus pela vida do nosso irmão Marcelo? Glórias a Deus. É assim que Deus faz, querido. Nós fazemos a nossa parte e Deus começa a mexer com o impossível. Aqueles que acreditam no umbrado de glória, porque só o nosso Deus é poderoso para fazer tudo isso. Adolescente e mocidade louvando ao Senhor. Estamos aqui também, enquanto a adolescente e mocidade se prepara, com os visitantes Luana, Everton e seu filho Miguel. Onde se encontram? Luana, Everton e seu filho Miguel. Se coloque de pé, por gentileza. Estão lá no fundo da igreja. Se coloque de pé. Como vamos receber esse servo do Senhor, queridos, sejam bem-vindos.